Você já parou para pensar por que algumas pessoas simplesmente te repeliam, sem você entender o motivo? Não é porque você é menos inteligente, nem porque você não se esforça. É porque existe um pequeno erro, um comportamento tão sutil que ninguém te ensinou a evitar, e ele está atrapalhando em todas as suas relações. A verdade é que a maioria das pessoas que parecem naturalmente carismáticas não nascem assim. Elas simplesmente pararam de cometer erros, que você ainda comete todos os dias sem perceber. Isso não é opinião, isso é comportamento humano estudado por décadas. E as mentes que dominam esse conhecimento ficam à frente de todos os outros sem precisar fazer nada extraordinário. Agora, se você acha que não comete esse erro, temos que ser honestos. Você com certeza comete e as pessoas ao seu redor já perceberam. Mas nunca vão te dizer isso diretamente, porque não é assim que a rejeição silenciosa funciona. Os microsinais que você emite sem controle revelam tudo para quem sabe ler. E é exatamente por isso que estou prestes a te mostrar os segredos que vão transformar a forma como todas as pessoas ao seu redor te percebem. Isso não vai levar meses nem anos, com as técnicas certas, a mudança começa ainda hoje, na próxima conversa que você tiver. A persuasão não é um dom misterioso, é uma habilidade que você pode adquirir agora mesmo, e os próximos minutos vão provar isso. Existe um segredo no mundo da comunicação humana, e ele tem tudo a ver com a forma como você se aproxima de outras pessoas. O Dr. Perman, um dos maiores estudantes do comportamento humano, descobriu que ler mentes é nada mais que a arte de observar microsinais. Aquelas pequenas pistas que o corpo da outra pessoa dá, sem ela sequer ter consciência. Não é magia, não é um dom, é uma habilidade, que qualquer um pode desenvolver com observação e atenção, e quando você domina isso, a persuasão se torna algo natural, como respirar. A forma como você entra no espaço de alguém pode despertar medo ou confiança em uma fração de segundo, e esse detalhe muda tudo. Poucos sabem, mas o ângulo de aproximação que você usa dita literalmente como a outra pessoa vai te receber. Aqui entra um dos truques mais poderosos que o doutor compartilha, a chamada abordagem de um olho só. A ideia é simples, mas o efeito é transformador. Quando você se aproxima de alguém em um ângulo ligeiramente inclinado, de modo que a pessoa veja apenas um dos seus olhos, seu cérebro evolutivo não interpreta isso como uma ameaça direta. Pensa comigo. Um olhar direto, com os dois olhos mirando a outra pessoa, ativa uma resposta biológica de medo que herdamos de tempos primitivos. Quando um predador te olhava assim, significava perigo. Agora, mudando apenas o ângulo da sua aproximação, você desativa esse alarme interno e cria uma porta aberta para a conexão. É um microcomportamento que transforma a rejeição inicial em receptividade quase automática. Na prática, imagine que você vai a um evento social e quer criar uma conexão com alguém que está sozinho no canto. Em vez de chegar de frente direto na cara da pessoa, você se aproxima por um dos lados, numa linha diagonal suave, permitindo que ela te veja pelo ângulo de um olho só primeiro. Essa pequena ação muda completamente a linguagem corporal da outra pessoa. Os ombros relaxam, o corpo se abre e a mente fica mais predisposta a ouvir o que você vai dizer. Perman prova que é justamente nesses microsinais, nesses detalhes que parecem insignificantes, que se esconde o segredo de influenciar mentes sem que elas percebam. E quem domina essa técnica começa a perceber que há um mundo inteiro de comportamentos invisíveis acontecendo à sua volta. Um dos maiores problemas que afeta a conexão entre pessoas é algo simples: esquecer nomes. Especialistas em comportamento humano e persuasão perceberam que esse problema não é apenas um lapso de memória, é uma barreira que destrói relacionamentos antes mesmo de começarem. Quando você esquece o nome de alguém, a mente da outra pessoa interpreta isso como descaso, como se ela não importasse, e a rejeição entra pela porta da frente sem ninguém convidar. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe uma estrutura tão simples e tão poderosa que transforma essa fraqueza em uma das suas maiores forças de persuasão. O doutor criou um método que na prática mudou a forma como ele se relaciona com todas as pessoas ao seu redor. O método se chama ouvir, repetir, responder e funciona exatamente como parece. Primeiro, você precisa ouvir de verdade. Não aquilo que o seu cérebro fica inventando enquanto a outra pessoa fala, mas realmente calar sua mente por um segundo e capturar o nome dela com atenção total. Depois você repete o nome imediatamente, de forma natural, numa frase como: muito prazer, Carlos. É um prazer te conhecer. Esse ato de repetição ancora o nome na sua memória de forma muito mais eficiente do que qualquer outra técnica. E por fim, você responde, criando um gancho visual ou emocional, como um elogio sincero ou uma conexão com alguém que você já conhece com o mesmo nome, o que ancora ainda mais a memória na sua mente. Para entender melhor na prática, pensa comigo. Você vai a uma reunião de trabalho e conhece 3 pessoas novas de uma só vez. Em vez de sorrir e fingir que vai lembrar tudo depois, você aplica o método, ouve o nome com atenção, repete na hora e ainda conecta. Ana, que nome bonito, eu conheço uma Ana que trabalha na mesma área que eu. Parece um gesto pequeno, mas para a ação da outra pessoa, isso é um sinal de que você a valoriza. E esse comportamento gera uma impressão tão forte
que dificilmente vai ser esquecida. A persuasão não precisa ser grande, ela vive nesses pequenos detalhes que a maioria das pessoas ignora. E por falar em influenciar mentes através da linguagem, existe um segredo ainda mais profundo sobre como você deve falar. Se existe um erro que destrói a persuasão da maioria das pessoas, sem elas sequer perceberem, é esse: falar demais sobre si mesmo. A maioria das mentes que tentam convencer outras pessoas cometem exatamente esse erro. Colocam o foco em si mesmas, quando deveria estar focado na outra pessoa. Quando você vai a uma reunião, uma conversa ou qualquer situação onde precisa conquistar alguém, o instinto natural é mostrar quão bom você é, suas qualidades, suas conquistas, mas essa ação, por mais bem intencionada que seja, gera uma resposta automática de rejeição na mente da outra pessoa. O comportamento que realmente faz diferença é exatamente o oposto do que a maioria faz. A virada de chave é mudar completamente a linguagem para uma orientada aos benefícios do ouvinte. Em vez de dizer, eu tenho 10 anos de experiência e já ajudei centenas de pessoas, você diz, você vai conseguir resolver esse problema em menos de uma semana e eu vou te ajudar com isso. Percebeu a diferença? No primeiro caso, o foco é em você. No segundo, está em entregar o que a pessoa realmente quer ouvir. Além disso, antecipar os momentos de resistência. Aquelas objeções que surgem na mente da pessoa antes mesmo dela falar. Se você conseguir endereçar os medos dela antes que ela os expresse, a persuasão se torna implacável. É como se você estivesse lendo os microsinais da mente dela antes mesmo de ela abrir a boca. Na prática, pensa numa situação comum. Você quer vender um produto ou serviço para um amigo. Em vez de listar todas as características do produto, você começa falando sobre o problema que ele enfrentou na semana passada e como essa solução resolve exatamente isso. Lembra quando você falou que estava gastando muito tempo nessa tarefa? Com isso, você vai conseguir fazer em 10 minutos o que levava 2 horas. Esse comportamento muda tudo, a pessoa não sente que está sendo persuadida, ela sente que está sendo ajudada. E quando você domina essa arte de colocar os outros à frente, algo ainda mais interessante acontece com a sua identidade profissional quando você enfrenta a rejeição. Vamos ser honestos, a rejeição dói. Ela dói de uma forma que parece atingir diretamente quem você é como pessoa. E é justamente por isso que a maioria das mentes fraqueja no primeiro não que recebe. Percebe-se que esse comportamento, sentir que uma rejeição profissional é um ataque pessoal, é um dos maiores sabotadores de sucesso que existem. Quando você mistura sua identidade com o que você faz, cada não vira uma facada na sua autoestima, e a ação de tentar novamente fica cada vez mais pesada. Mas existe uma técnica psicológica que transforma a relação com a rejeição de um golpe destruidor em um estímulo neutro, e ela é mais simples do que parece. O segredo está em separar quem você é como pessoa de quem você é como profissional. Quando você recebe um não numa proposta ou apresentação, não é você que está sendo rejeitado, é o conteúdo da sua pessoa profissional. Pensa comigo, um ator que não passa numa audição, não sai do teatro destruído como ser humano, ele sabe que foi o papel que não encaixou, não ele como pessoa. Aplicando essa mesma lógica ao mundo dos negócios e das relações, você cria uma barreira psicológica muito poderosa, que impede que a persuasão fale e te prejudique emocionalmente. Essa ação mental transforma a rejeição em informação útil, e não em uma ferida que vai com você para casa. Para aplicar isso na vida real, experimente criar uma pessoa para cada contexto profissional. Se você é um vendedor, pensa que existe um personagem chamado vendedor que é você, mas não é exatamente você. Ele é mais corajoso, mais resistente, mais desapegado. Quando o vendedor recebe um não, você observa, aprende, mas não sofre. Grandes nomes bem-sucedidos fizeram exatamente isso. Separaram o comportamento profissional da dor da rejeição pessoal, e foi isso que os permitiu seguir em frente quando a maioria desistia. E por falar em seguir em frente, sem se deixar paralisar pelo medo, existe outra técnica poderosa sobre como agir antes que a ansiedade te domine. Existe um momento que todos conhecem bem, aquele instante em que você sabe que precisa fazer algo importante, mas o medo paralisante toma conta da sua mente antes mesmo de você tomar ação. Doutores estudam esse comportamento por anos e chegam a uma conclusão que parece simples, mas muda tudo. A ansiedade que você sente antes de agir é sempre maior do que a coisa em si. Eles enfatizam que o sucesso não cai do céu. Ele é construído com esforço, dedicação e, principalmente, preparação meticulosa. Quando você prepara mentes, desde os planos A até o Z, você afronta qualquer situação com uma confiança que não pode ser abalada por nenhuma forma de rejeição. E é justamente essa preparação que abre caminho para a mais poderosa arma contra o medo, a ação antecipatória. A regra das 24 horas é a técnica, que propõe quebrar esse ciclo de paralisia. Quando você tem uma conversa difícil, uma apresentação importante, ou qualquer situação que pareça impossível de enfrentar, ele orienta que você pare por um segundo e visualize como vai se sentir 24 horas depois de ter feito isso. Pensa comigo, você vai a uma reunião difícil amanhã, e imagina que depois de amanhã
tudo já vai estar resolvido. Essa ação mental simples quebra o poder que o medo tem sobre as pessoas, porque a mente humana não consegue manter a ansiedade quando percebe que o problema é temporário. É como se você estivesse desmascarando os microsinais que o seu próprio comportamento de medo está te mandando e colocando a razão à frente da emoção. Na prática, pensa numa situação que você adiou por semanas. Talvez uma conversa com um chefe, uma ligação para um cliente importante ou até mesmo um pedido de desculpas que você devia há muito tempo. Aplique a regra das 24 horas. Feche os olhos por 5 segundos e imagine a versão de você que já fez isso, que já enfrentou, que já está do outro lado. Essa pequena ação muda a forma como as pessoas se relacionam com o medo, porque o comportamento de adiar se transforma em um comportamento de agir. A persuasão maior que existe não é aquela que você usa em outras pessoas, é aquela que você usa sobre si mesmo, para se mover quando tudo ao redor tenta te segurar. Então vamos ser honestos, você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que precisa mudar. A mudança não começa com um grande gesto, ela começa com um pequeno comportamento, um único ato que você escolhe aplicar ainda hoje. Você já conheceu como ler pessoas através de microsinais, como usar a estrutura ouvir, repetir, responder para conquistar mentes. Como mudar a persuasão do eu para o eles. Como superar a rejeição sem deixar que ela te destrua por dentro e como usar a ação antecipatória para quebrar o medo que te paralisa. Agora a parte mais importante começa. A parte em que você para de apenas ler e começa a agir. Então me diz, qual foi o momento da sua vida em que um pequeno comportamento mudou tudo? Você já tentou aplicar alguma dessas técnicas e não funcionou? Ou simplesmente nunca tentou? Pensa comigo, se você não muda nada, nada muda. As pessoas ao seu redor continuarão te percebendo da mesma forma. E aquela sensação de rejeição silenciosa vai continuar te perseguindo toda a vida. Mas se você decidir aplicar apenas uma dessas técnicas amanhã, na primeira conversa que tiver, algo vai mudar. E essa mudança ela vai criar uma reação em cadeia que você nem imagina. A persuasão não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. E você agora é... E olha, isso foi apenas o começo. Existe um universo inteiro de conhecimento sobre comportamento humano, comunicação e influência, que eu vou continuar compartilhando aqui e você não quer perder nenhum segundo disso. Então faça um favor para você mesmo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e, se possível, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Porque a verdade é que todos nós cometeremos esse erro de volta se não nos lembrarmos de evitá-lo. E eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Você merece ser percebido do jeito que você realmente é e juntos vamos garantir isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.